Tchê, a grande questão aqui é o seguinte, o teu entendimento de seleção, tá? A questão é safra. Safra seria o maior problema nosso, porque surgiu aqui aquele assunto, 94, 2002, né? O problema nosso é safra ou tem um combo, Rica? Um combo que pega a CBF, pega um monte de coisa ruim. Pô, tia, eu acho o seguinte, cara, eu acho que tem uma questão que vem da hierarquia e por isso que eu era um adepto do Ronaldo ser presidente. Eu não sei se o Ronaldo ia acertar como gestor ou não, mas eu acho que existem hierarquias impostas e hierarquias naturais, né? As impostas a gente tem que aturar e às vezes a gente não concorda com o nosso chefe, com o cara que é o nosso líder e tal, e infelizmente as coisas não funcionam, né? Muita gente falava disso em relação ao Renato no Grêmio, eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso sobrepõe uma série de outras coisas. Quando você olha para quem está em cima na CBF, no futebol brasileiro, na seleção, você não tem uma referência ali. Você não tem nenhum cara que os jogadores admirem, que a comissão técnica admire, que olhe para cima e veja uma meritocracia gigante na chegada desses caras. Então eu acho que uma figura como o Ronaldo seria um cara que os jogadores iam olhar e falar, cara, é o Ronaldo, tipo, é o nosso ídolo, né? Não tem, acho que não tem um jogador da seleção ali que não idolatre o Ronaldo. Então, esse tipo de figura eu gosto muito. E para mim, hoje, a gente tem um problema que é assim, cara, sinceramente, o Edinaldo não me parece uma figura prestigiada por quase ninguém dentro, né, dos jogadores e tal, é uma coisa absolutamente política, né? É evidente que é uma relação política que sustenta ele lá, não o passado meritocrata dele, nem a história dele no futebol e tal. E aí você tem uma figura de um treinador, cara, que na minha opinião, com todo o respeito, que eu gosto muito dele, deu até título pro meu time e tal, mas ele é um cara frágil para ser treinador da seleção brasileira. O Dorival não é um top 5, talvez, um top 3. Ele não é um cara gigantesco para que os jogadores olhem para aquele ambiente e se sintam, eu tô na seleção, no topo da porra toda. Eu não consigo ver a seleção assim. Eu acho que o Brasil tem um treinador, ok, bom treinador, ok. Um presidente, ok, não é um baita no gestor nem nada. E um time de futebol, cara, que é a nossa pior geração, talvez seja. Mas de todo mundo é. Eu acabei de assistir Itália e Alemanha. Não tem nada não, tá? Não tem ninguém com nada não, amigo. Se você voltar no tempo aí 10, 15 anos, meu Deus do céu, a queda técnica do futebol mundial, ela é gritante, ela é assustadora. Jogadores titulares da Itália, a gente não conhece 5. Sim, a gente escalaria o time da Itália titular em 94, qualquer pessoa que acompanha futebol escalaria. Você não conhece 4, 5 titulares da Alemanha? Exatamente. A Alemanha não chega em lugar nenhum há muito tempo. Né? Você tem um centroavante que veio pro Corinthians aqui, ninguém sabia se ia vingar ou não, como jogador da seleção da Holanda. Então, assim, o futebol mundial, pro nível mundial, nós temos 2 dos últimos melhores do mundo, porque o Rafinha vai entrar nesse bolo aí provavelmente esse ano, se continuar. Nós temos o Neymar, que talvez seja, em atividade, um dos 3 melhores jogadores do mundo, né? Junto com o Cristiano Ronaldo e o Messi, o Neymar é um pouco mais novo. Se ele tira, temos o Neymar, nós temos um dos melhores goleiros do mundo, que é o Alisson, nós temos excelentes zagueiros, nós temos problemas nas laterais e ninguém se firma na posição de volante. Eu acho que esse bolo todo é que gera essa desconfiança. Mas eu não acho que a gente tá sonhando alto em ganhar a Copa do Mundo. Mas aí, Rica, aí a gente vai pro teu raciocínio, que é o todo nos dá a possibilidade de sonhar. É isso, né? O globo, né? O futebol global nos dá essa possibilidade. A gente viu a Espanha ganhar com uns guris, né? A Espanha ganhou com crianças em campo, para ver como, de fato, essa época que a gente está vivendo não tem esses grandes nomes, com o Messi quase parando e o Cristiano Ronaldo mais ou menos do mesmo nível. A questão do Dorival, Rica, a gente tem 2 jogos muito difíceis. Muito difíceis. Primeiro porque a Colômbia vem bem, já está complicando nos últimos encontros. Ela vem embalada, animada, né? E batendo, né, Tchê? E batendo, pois eles têm um jeito de jogar contra o Brasil, um jogo mais violento mesmo, uma coisa que a Colômbia não fazia. A gente cresceu, né, Tchê, vendo Valderrama, era o contrário, Rincon, Asprilla. Era um jogo festivo. Exatamente, agora era um jogo festivo. Era um jogo Agora não, agora os caras aí estão batendo. E depois, aquele jogo que é o jogo que vale a pena, de qualquer maneira. E é na casa deles. Rica, vamos lá. É um absurdo eu imaginar que o Brasil pode não ganhar nenhum dos 2 jogos? Ou eu estou pessimista? Não é nenhum absurdo. É possível. São 2 resultados absolutamente possíveis. Meu time forte, o Brasil está com de coletiva muito grande, o Brasil não consegue se acertar.
A Colômbia pode vir aqui, enfiar um ferrolho no Brasil aí, achar um contra-ataque e complicar para nós. E a Argentina lá, evidentemente, nesse momento, a gente não é o favorito. E eu acho que é um teste muito importante, cara. Numa outra questão, Tchê, que eu não citei anteriormente, mas nesse bolo todo aí, dá para a gente colocar o seguinte, cara. Eu não sei a opinião de vocês aí em relação a Brasil e Argentina, o Serrote, aquela polêmica toda, mas a gente não tem hoje uma seleção, cara, que a gente identifique como uma seleção que está a fim de brigar por nós. Brasil e Argentina é briga, não é jogo. Sim. Tem jogo também, mas é briga, igual o Grenal de vocês. Quer ver um exemplo? Primeiro é briga, depois não joga. Um exemplo, quem é o capitão do Brasil? Boa pergunta, Capitão, Quem é o aquele cara capitão que do Brasil, Keck? Esse. Quem é o capitão do Brasil? Não tem. É isso aí. Não tem o camisa 5 pra... definido, não tem lateral definido, não tem capitão definido. O capitão, em tese, é o Neymar, mas o Neymar não tá um ano e meio. Não, eu digo o cara que ali no meio... Esse grupo não responde a ele. É verdade. E aí a gente Entendeu? vê, por exemplo, Não tem... a importância dessas grandes referências, né? A gente teve o Casemiro por anos e anos. O cara era dono do Real Madrid ali. E na seleção, tu olhar, é o Casemiro. Né? Tu tem essas... Quando começa a perder isso... Tu quer fazer uma pergunta pro Rica? O Rica falou que gostaria de ver o Ronaldo, né, como presidente da CBF. E para treinar a seleção, Rica, quem tu gostaria de ver? É que eu não gosto de treinador estrangeiro, são de esporte nenhum. Não é uma coisa comum. Eu acho que o treinador ele é meio de lado e eu não concordo muito. Tipo, se é para levar o melhor de cada país, que vá o treinador. Se você não tem treinador, que perca. Mas se você não tiver centroavante, você perde. Então eu acho que em todos os esportes o treinador tinha que ser, assim como os jogadores, ele tinha que ser da mesma coisa. Mas isso é uma ideia minha. Obviamente que, por identificação, eu gostaria que o Renato tivesse uma chance. Por idolatria. Eu acho que seria legal. Mas não, eu também não. Até porque nos últimos 10 anos o Renato e o Cuca são disparados os dois melhores treinadores do Brasil. Disparados. Você pode pegar o terceiro colocado e botar muito atrás. Porque o que esses dois ganharam... Não, brasileiros. Não, brasileiros. Tá. Dos brasileiros. Acho que o Abel seria precipitado, acho que o Jesus seria precipitado, e acho que assim, cara, a seleção brasileira tem que se colocar no devido lugar. E o devido lugar da seleção brasileira é da camisa e da seleção mais importante do planeta. É o time de futebol mais importante do planeta, seja no momento que for. Se o Brasil quiser um treinador estrangeiro, esse nome tem que ser indiscutivelmente o Guardiola. No Brasil não tem que negociar treinador. Eu quero o melhor treinador do mundo. E eu tenho convicção de que ele aceitaria. Tenho certeza que ele aceitaria, porque qualquer treinador quer dirigir uma seleção brasileira numa Copa do Mundo. Porra, é o topo do topo. Então, se for para ser gringo, para mim tem que ser o Guardiola. Qualquer outro gringo eu vou torcer o nariz. Para mim tem que ser o 01. Eu não quero outro, não. Mas eu tenho uma tese. E eu vou botar aqui, isso pode virar um meme amanhã contra mim. Mas eu tenho uma tese. Eu sou rei em virar. De plantar problemas para mim mesmo. Eu sou a pior pessoa para mim mesmo na vida. E vou fazer isso de novo. Sabe o que vai acontecer, tia? Palpitão. O Dorival, em algum momento, vai bambear e cair. Tá. Porque na CBF já se tem uma percepção de que o Dorival não é o cara. Tá? Então o Dorival pode segurar nos resultados, mas a percepção ali já não é de que ele é o cara. Sabe o que vai acontecer? Eles vão consultar os jogadores, e eu já fiz essa consulta. E eles vão ligar pro Tite, porque os jogadores querem o Tite. E o Tite está desempregado. O Tite vai jogar a Copa do Mundo pela seleção. É o que eu acho que vai acontecer. É roteiro de filme. Porque faltando um ano... Não é, olha só, porque faltando um ano, se você demite o Dorival agora, vamos supor que ele perca os 2 jogos e caia. Você não vai começar um trabalho com um treinador em um ano, é emergencial. O que você tem melhor de emergencial do que o treinador que já estava com esses jogadores, que os jogadores gostam dele, que já fez o trabalho nos últimos anos? Eles vão apelar pro Tite. Mas, ô Rica, pelo que você falou, então, o vestiário da seleção não quer mais o Dorival já, então. Não é o vestiário, não. É mais o pessoal da CBF analisando mesmo o trabalho de que não deu muita liga. Bom, cara, eles foram precipitadíssimos com o Diniz, até desonestos, na minha opinião, em tirar o cara faltando 2 amistosos por um favor que ele estava fazendo. Você não faz aquilo com um profissional que está te quebrando um galho. Aquilo é uma sacanagem. Qual é a necessidade de botar uma demissão na carteira do Diniz ali? Não tem necessidade nenhuma de fazer aquilo. Então, assim, eu olhando para o cenário, Dorival caiu faltando um ano, eu não consigo imaginar um cenário que não seja o Tite. Porque eu falo, cara, eles não vão inventar um Renato, um Cuca, um maluco desse faltando um ano. Eles não têm essa coragem. E eu acho papo? Que um ano também, eu acho que não. Mas assim, o Rica... Não sei se o Felipe pega. O Rica mora no Rio de Janeiro também já faz um tempo. Então, sendo paulista, ele mora no Rio, ele consegue entender bem a situação. Mas o tambor batendo pro Felipe Luiz no Rio, eu imagino as ruas do Rio, os caras acham que ele já tá pronto.
É. Maior do mundo. Eu meu encontrei com ele, eu me dou muito bem com o Felipe, é meu amigo, eu encontrei com ele no shopping quando eu estive no Rio mês passado, dei um abraço nele e falei assim, Felipe, que loucura que é a vida no futebol, né? Ele tinha 6 jogos como treinador de futebol e ele estava sendo citado para a seleção brasileira. Aí eu que gosto dele, sou amigo dele, eu fiz um vídeo falando assim, gente, vocês estão completamente malucos, o cara tem 6 jogos, não é assim, pelo amor de Deus, porque no dia que ele perder, vocês vão matar ele proporcionalmente igual vocês estão botando o cara lá em cima. Ele falou, puta, Rica, você falou exatamente o que eu pensava, porque é muito rápido, o cara tem 20 e poucos jogos na carreira. Mas o Rica, quantos jogos o Dunga tinha como treinador quando foi escolhido técnico? Mas é o Dunga, né? Eu não, também não concordava, mas é o Dunga, né? Ou o Falcão, por exemplo, outro da casa, que outro, que a gente conhece, o Falcão. Falcão, vários que eu não concordo com a colocação tudo é do cara. possível, a gente falou ontem. Não, Rica. Ontem aqui a gente falou que é o seguinte, da CBF dá pra esperar tudo. Dá pra esperar tudo. Dá pra esperar. Mas vou te falar um negócio, Tchê. Eu se sou treinador da seleção aqui hoje, ou dirigente da CBF, alguma das coisas que eu acho que o Brasil precisa fazer é colocar referências dentro do grupo dos caras. E não necessariamente, como você não tem referência como jogador, coloca meu irmão, liga pro Dunga. Manda ele fazer parte da delegação. Liga pra uns caras desse, sabe, cara, pra estar junto. Porque, pô, cara, não tem hierarquia nenhuma. Então leva os caras que pelo menos os jogadores ouçam. A gente não vive falando aí que, pô, o Neymar, coitado do Neymar, tudo que o Neymar faz é uma discussão, né? Até na cama, é surreal. Então, cara, leve algumas pessoas que eles ouviriam, entendeu? Sim. Porque realmente, né? Porque não tem essa referência que a gente tava falando do capitão, do líder, um Leonardo, um cara desse. Leve algumas pessoas dessa ali para estar lá com eles, entendeu? É muito presidente de federação, é muito deputado viajando. E pouca gente dá bola mesmo para estar exatamente. Presidente de clube, que ele vai lá e paga passagem, hospedagem, né? Tá época de eleição. O filho. Tá todo mundo lá. O Fernando aqui do nosso chat, se parar para pensar, o Tite ainda continua sendo a melhor opção. O que eu tô falando, se sobrar, vai ficar o quê? E aqui o Lucas Oliveira traz uma boa também. Acho que é sobre o assunto Dunga e Falcão, que nunca tinham treinado, né? Scaloni era técnico antes de treinar a Argentina. Interino. Né? É que eles são bagunçados que nem a gente. Ele era interino. A AFA e a CBF parece que elas fizeram o mesmo curso. É um negócio meio bagunçado, entendeu? A AFA chegou a ter intervenção. A Alemanha chegou a chegar bem ou ganhar uma Copa do Mundo com o treinador que não era novato, não teve um negócio desse? Acho que foi com o Klinsmann, que ele não tinha sido treinador ainda e foi bem numa Copa e tal. O Klinsmann ele era interino, depois assumiu. Mas eles tiveram o Voller como técnico e o Klinsmann como técnico. Isso. A Argentina botou Maradona, né, tipo? Sim, é verdade. Maradona. Cara, eu fui... Quem é que dá um cargo de responsabilidade ao Maradona? Ô, Rica, em 2009, cara, em 2009 tinha o privilégio, Vini Moura, de ser escalado para fazer os 2 últimos jogos da seleção argentina. A situação era Argentina e Peru no Monumental de Nunes e Uruguai e Argentina no Centenário. Caramba. O jogo contra o Peru, no jogo contra o Peru, se a Argentina perde, ela não consegue nem ir para a repescagem. Olha a draga que eles estavam. Maradona era o técnico. Caiu o mundo no Monumental de Nunes, que na hora do gol da vitória, impedido, obviamente, Palermo muito impedido, o Maradona dá um peixinho numa piscina que tinha no Monumental. Esse era o nível. Aí foi para... ainda com vida, mas tendo que pelo menos empatar ou ganhar em Montevidéu. Os caras vão para Montevidéu no Centenário, ganham de 1-0 o gol do Bolatti, que depois veio jogar no Internacional. Bolatti, acho que foi o único gol importante da vida dele. Foi o gol que levou a Copa, isso aí. Cara, e eu ficava do lado do banco. Naquele tempo, a TV ainda ficava do lado do banco. Agora ela fica atrás do gol. O Maradona, Rica, ele dirigia o time para as câmeras. Porque ele era um gênio também para isso. Ele descobria onde estava a câmera e ele fazia todos os gestos de frente para a câmera. Ele é maravilhoso, o Maradona, cara. Maravilhoso. E tem um documentário dele, desses vários que tem agora, que lá em Montevidéu, quando eles ganham e classificam, ele manda a imprensa para PQP, ele e o Bilardo. O Bilardo era uma espécie de Zagallo dele, sabe? E ele dizia, vai para PQP, Carlos! E aí a imprensa em volta dele. Ele é maravilhoso, cara. O Maradona é o Maradona. Eu gosto desses personagens, eu sinto falta. Sem dúvida nenhuma. Não, é polêmico.
Toda a coletiva do Renato, pra mim, é um brinde ao futebol. Cara. Eu falo, pô, o cara vai de óculos escuros, tira onda com todo mundo. Então, meu irmão, isso é história pra contar. É entretenimento puro, pô. Futebol, pô. O perguntam sempre assim, ó, rapidinho, Maradona ou Messi? É Maradona porque não é só futebol ali. E, é outra coisa. É outra coisa. Artisticamente, não há discussão tudo. O cara artisticamente. pobre, miserável, que não tinha nada, foi pra Europa, tá louco. A gente tem uma interativa aqui, Rica. O Brasil em casa é favorito contra a Colômbia? Tem 3 opções. Sim, não ou jogo igual? Não, esse favorito, pô. Calma favorito aí. Não estamos nessa condição também. Calma aí. Nós estamos metendo a corneta, mas não estamos nessa condição. condição. Quinto! Não chuta tão pra baixo assim. Quinto colocado.